Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma coisa bem interessante. A maioria das pessoas hoje que projetam ou que tentam fazer um projeto elétrico, elas não buscam entender o princípio básico. Quando a gente está montando ou a gente está elaborando um projeto elétrico, nós estamos montando para ser o quê? Ligados dispositivos. Como assim? Os meus pontos de utilização, eles vão ser tomadas, iluminação ou qualquer outro equipamento que eu queira ligá-lo. E o que é interessante é que cada dispositivo, cada equipamento funciona de uma forma diferente. Como é que eu vou fazer um projeto bem feito, uma manutenção bem feita, se eu não conheço o dispositivo que eu vou estar ligando? Como é que é o sistema de ligação? Muita gente só acha que é lâmpada, interruptor tomada, acabou. Não, não é assim. Cada dispositivo tem uma forma diferente de ligação. Cada situação é uma situação à parte, onde você tem que entender o que é que você está ligando para que você possa fazer um projeto bem feito e entender uma possível manutenção, caso você precise fazer um projeto de forma diferente. Hoje eu vou mostrar para vocês dois tipos de dispositivo. No e-book tem muito mais que isso, mas o primeiro que eu vou mostrar é o dispositivo de manobra mecânico, que é como eu poderia fazer o seguinte, considerar aqui essa lâmpada e esse interruptor. Imagina só, a lâmpada é o meu ponto de utilização, é o que eu quero acender, é o que eu quero utilizar, é onde eu quero a energia elétrica. Só que eu poderia muito bem ligar essa lâmpada direto pelos condutores, mas ela não ficaria acessível para o meu projeto, não ficaria viável, porque ela ficaria acesa o tempo inteiro. Então imagina o seguinte, neutro e fase. Quando eu vou acionar um dispositivo como a lâmpada, eu preciso de um dispositivo de manobra. O que é um dispositivo de manobra mecânico? É um dispositivo onde eu tenho que acionar manualmente ou mecanicamente para que esse ponto de utilização ele acende ou apague, ou ele seja ligado ou desligado, onde eu posso acionar e desacionar o que eu quero ligar. Nesse caso, o que eu quero ligar é a lâmpada. E o dispositivo de manobra que nós utilizamos numa lâmpada, geralmente, eu falo geralmente porque existem outros tipos, mas é o interruptor. O interruptor ele funciona como um dispositivo para poder ligar e desligar a lâmpada, como vocês bem sabem. Ele é um dispositivo de manobra, isso aí pode cair em questão de concurso, beleza? E como é que funciona esse sistema de ligação? O princípio de tudo é aquela base que eu te falei, a base de tudo do projeto elétrico, é saber o que é que eu preciso no meu ponto de utilização. E como vocês podem ver, eu tenho sempre fase neutro para fazer uma ligação, principalmente do tipo de lâmpada. A gente tem um terra, que é um dispositivo de proteção, ele é um condutor de proteção, mas que a gente vai falar isso posteriormente. Vamos considerar somente fase neutro nesse exemplo, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho a lâmpada e tenho o meu interruptor. Como é que seria o esquema de ligação? A fase, que é o meu condutor carregado, ela vem para o meu dispositivo de manobra, para o meu interruptor. E o meu condutor retorno, ele vem para a lâmpada. Lembrando que esse condutor fase ele é carregado com 220 volts. Então eu tenho tensão nesse condutor. A partir do momento que eu passo pelo meu dispositivo de manobra, esse condutor é como se ele tivesse cortado. Aqui eu não tenho tensão, porque eu não estou tendo contato fechado. Quando eu desligo o meu interruptor, é como se tivesse aqui cortado o fio, ou seja, não tem contato. E quando eu ligo o meu interruptor, é como se eu estivesse fechando o contato. Ou seja, eu tenho tensão em todo o condutor, é como se eu estivesse emendando ele, colando ele. E toda vez que eu desligo é como se eu estivesse cortando, eu estou abrindo o contato, não está tendo contato dos dois condutores. Ou seja, por isso que esse condutor aqui se chama fase e esse aqui ele não se chama fase. Porque em um determinado momento ele é como se ele tivesse sido cortado. Ele deixa de ser fase. E por isso que nós chamamos ele de retorno. Exatamente, cara. Imagina o seguinte, se eu não tivesse esse interruptor aqui, se eu não tivesse esse dispositivo de manobra, tudo isso aqui seria uma fase. A partir do momento que eu botei um interruptor, eu seccionei ele e ele deixa de ser fase. Mas toda vez que eu aciono o meu botão e ligo para acender minha lâmpada, esse condutor ele retorna até fase. Por isso que a gente chama esse condutor de retorno. Porque sempre que eu acionar e fechar o contato, ele retorna. Imagina o seguinte, tá aqui os dois pontinhos de contato. Se está aberto,
Se está aberto, não está fechando o contato. Se eu apertei lá e a lâmpada está desligada, é porque não está tendo contato entre os fios. A partir do momento que eu fecho, aí eu estou tendo contato dos fios, ó. Aí o meu interruptor acende, é como se fosse um condutor só. Então, aqui, quando eu acendo o meu interruptor, é como se isso tudo aqui retornasse a ser fase, o meu condutor retorno. Ele começa a ter a mesma tensão da fase, ele fica como uma continuação da fase, e ele tem o quê? 220 volts em um dos polos. E como é que eu preciso fazer a lâmpada acender? Eu pergunto a vocês, a corrente está fluindo aqui por algum canto? Não, porque simplesmente eu estou chegando na lâmpada, eu não tenho nenhum ponto de fluir, nenhum ponto de partida. E para a corrente fluir, eu preciso ter um ponto de escape. Por isso que o neutro é ligado diretamente para a lâmpada. Perceba o seguinte, eu tenho uma diferença de potencial. Se eu tenho uma diferença de potencial, a minha corrente está fluindo. Ou seja, ela está indo aqui de 220. Vou botar aqui embaixo. Ela está indo aqui, ó, de 220 metros para 0 metro. Ela está indo um fluxo de corrente, passando nesse sentido do condutor carregado para o condutor descarregado, fazendo com que a minha lâmpada acenda. Então nós temos aqui a diferença de potencial que faz com que a minha corrente transite pela lâmpada e essa lâmpada acenda. Do mesmo jeito que se eu cortar o contato, se eu desligar, aqui a minha tensão vai ser 0. E 0 para 0 eu não tenho diferença de potencial, a minha lâmpada apaga. Espero que vocês tenham entendido esse primeiro dispositivo, que é o dispositivo mais comum, dispositivo de manobra mecânico. Então, pessoal, agora eu vou ensinar a vocês o dispositivo de manobra eletrônico. Como assim? Enquanto o interruptor, eu preciso do homem acionando, de alguém apertando de forma mecânica, acionando e desacionando para poder acender ou apagar minha lâmpada, o dispositivo de manobra eletrônico, ele trabalha eletronicamente, ou seja, ele vai trabalhar com energia elétrica dentro dele. E ele vai, através de sensores, dizer quando é que eu vou precisar ligar ou desligar. Por exemplo, uma porta de shopping center, aquelas portas que fecham e abrem. Quando o sensor percebe que tem alguém se aproximando, ou quando alguém pisa lá em alguma situação, ele simplesmente abre. Do mesmo jeito que é esse sensor que eu vou mostrar para vocês agora, que é o sensor de presença. Então tá aqui a lâmpada. E aqui o sensor de presença. Ó, primeira coisa, lembra do princípio de tudo? Se é um dispositivo eletrônico, eu vou precisar o quê? De diferença de potencial nele. Então, diferente do interruptor, diferente do dispositivo de manobra mecânica, quando eu só tenho a fase entrando tudo certinho, aqui eu tenho uma diferença de potencial no meu sensor, porque ele é eletrônico, ele precisa de energia fluindo para poder funcionar. Então, a fase vem para o dispositivo, do mesmo jeito que vem o neutro, exatamente. O que é que acontece? Fica o tempo inteiro rodando aqui corrente, fica o tempo inteiro aqui tendo corrente funcionando, fluindo essa corrente, para que ele seja o quê? Acionado. Quando ele percebe a presença de alguém, ele tem um retorno ligado ao meu ponto de utilização, que joga a corrente para ele. Quando ele joga a corrente para a lâmpada é porque ele percebeu alguma presença nele. E para chegar aqui com 220, o meu neutro também precisa chegar na lâmpada. Para que aconteça o quê? A diferença de potencial. Quando houver a diferença de potencial, a minha corrente está fluindo pelo meu sensor e a minha lâmpada acende. Do mesmo jeito que a partir de um tempo, quando você não se mexe, ou quando esse sensor de presença não detecta ninguém, ele está programado para funcionar durante 3, 4, 5 minutos. Ele simplesmente vai fazer o quê? Cortar a corrente. Quando ele corta, aqui zera e eu não tenho diferença de potencial. E quando alguém estiver passando, quando alguém se movimentar, ele vai aqui perceber, através do sensor dele, através aqui da diferença de potencial, a energia elétrica rodando nele, ele vai perceber e vai jogar a corrente para a lâmpada. Espero que vocês tenham entendido. Está no e-book de forma bem detalhada para que vocês possam aprender e reler quantas vezes quiserem. Um grande abraço, pessoal.